Al-Qaeda. A Al-Qaeda é uma rede jihadista sunita fundada em 1988 por Osama Bin Laden e outros veteranos da guerra do Afeganistão contra a União Soviética. Seu objetivo principal era unir o mundo muçulmano sob um califado islâmico por meio da jihad militante. Bin Laden se radicalizou nos anos 80, considerando a presença militar dos Estados Unidos na Arábia Saudita como uma afronta ao Islã. A Al-Qaeda foi responsável pelo atentado mais letal da história moderna, o de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, que causou quase 3.000 mortes. O ataque desencadeou a invasão do Afeganistão e a queda do regime talibã. Além disso, a organização esteve por trás de outros ataques de grande impacto, como os atentados de Madrid em 2004, Londres em 2005 e os ataques às embaixadas americanas na África, em 1998. Após a morte de Bin Laden em 2011, a Al-Qaeda se descentralizou, dando origem a filiais regionais no Magrebe, na Península Arábica e na Ásia. Mesmo mais fragmentada, a rede continua ativa e procura se posicionar como defensora dos sunitas em diversos conflitos regionais. Ku Klux Klan. O Ku Klux Klan é um grupo supremacista branco norte-americano fundado em 1865 no sul dos Estados Unidos logo após a Guerra Civil. De raízes protestantes, o clã atuou como uma sociedade secreta, promovendo o nacionalismo branco, a violência racial e a intolerância. Sua história é marcada por 3 grandes fases. A primeira ocorreu durante o período da Reconstrução, quando o grupo se concentrou em intimidar afro-americanos e governos republicanos, utilizando violência, ameaças e assassinatos. A segunda fase, entre os anos 1910 e 1950, consolidou símbolos que ficaram mundialmente conhecidos, como a queima de cruzes e os trajes brancos com capuzes pontiagudos. A terceira fase, na segunda metade do século XX, surgiu como resposta ao movimento pelos direitos civis, promovendo atentados, linchamentos e atos de terrorismo para manter a segregação racial. Entre seus ataques mais notórios estão o massacre de Greensboro em 1979, o tiroteio de Chattanooga em 1980 e o linchamento de Michael Donald em 1981. Apesar de algumas tentativas de expansão internacional, o clã permaneceu sendo um fenômeno essencialmente norte-americano. A partir dos anos 2000, passou a se alinhar com movimentos neonazistas, mantendo sua ideologia de ódio e intolerância. ETA, Euskadi Taskata Suna. A ETA foi uma organização separatista basca fundada em 1959, cujo principal objetivo era conquistar a independência do País Basco em relação à Espanha e à França. No início nasceu como um movimento cultural e juvenil que buscava preservar a identidade basca. No entanto, durante a ditadura franquista, o grupo se radicalizou e passou a adotar a luta armada como método para alcançar seus objetivos políticos. Ao longo de sua história, a ETA realizou atentados, sequestros e extorsões, sendo responsável por mais de 800 mortes e milhares de feridos. Seus ataques se concentraram principalmente no País Basco, mas também atingiram cidades como Madrid, Barcelona e regiões do sul da França, criando um clima de medo e instabilidade na Espanha por décadas. Para financiar suas atividades, a organização cobrava o chamado Imposto Revolucionário, uma forma de extorsão aplicada a empresários e profissionais bascos. Isso contribuiu para que fosse reconhecida internacionalmente como uma organização terrorista por países como Espanha, Estados Unidos e membros da União Europeia. Com o passar dos anos, a ETA sofreu forte pressão policial e social, além de enfrentar divisões internas. Após vários cessar-fogos fracassados e negociações sem resultado, em 2011 anunciou o fim definitivo da violência. Finalmente, em 2018, declarou sua dissolução total, encerrando mais de meio século de atividades armadas. IRA Provisório, Irish Republican Army. O IRA Provisório foi um grupo paramilitar que buscava pôr fim ao domínio britânico na Irlanda do Norte e unificar a ilha sob uma república independente. Esteve ativo a partir do final dos anos 1960 e se considerava o herdeiro legítimo do IRA original, que havia lutado na Guerra de Independência Irlandesa.
O grupo rejeitava a autoridade tanto do Reino Unido quanto da própria República da Irlanda, alegando que nenhum dos dois representava verdadeiramente os interesses do povo irlandês. Em seus primeiros anos, o IRA provisório se concentrava na defesa das comunidades católicas na Irlanda do Norte, que sofriam discriminação. Porém, rapidamente evoluiu para uma campanha ofensiva de guerrilha contra forças britânicas, recebendo o apoio da diáspora irlandesa, além de contatos com a OLP e com a Líbia. O grupo realizou diversos atentados na Irlanda do Norte, na Inglaterra e em outras partes da Europa, mirando tanto alvos militares e políticos quanto civis ligados ao aparato britânico. O conflito, conhecido como The Troubles, deixou mais de 1.700 mortos ao longo de 3 décadas. Finalmente, em 2005, o IRA declarou o fim de sua campanha armada. Apesar disso, ainda existem grupos dissidentes que se recusaram a seguir o cessar-fogo e continuam ativos até hoje, embora com muito menos força do que no auge do movimento. Hamas. O Hamas é uma organização nacionalista palestina de ideologia islamista sunita, fundada em 1987, durante a primeira intifada, como uma dissidência da Irmandade Muçulmana do Egito. Seu nome é um acrônimo para Movimento de Resistência Islâmica. De acordo com sua carta fundacional, o objetivo inicial do Hamas era a destruição de Israel e a criação de um Estado Islâmico na Palestina histórica. Em 2007, após um conflito armado com o Fatah, o Hamas tomou o controle da faixa de Gaza, o que resultou em um bloqueio imposto por Israel e pelo Egito. Desde então, combina atividades políticas, sociais e militares. Seu braço armado, conhecido como as Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, realizou ataques com foguetes, atentados suicidas e a construção de túneis de infiltração. O grupo é considerado terrorista por Israel, Estados Unidos, União Europeia e outros países. Mais recentemente, em outubro de 2023, o Hamas lançou um ataque surpresa a partir de Gaza, que deixou mais de 1.000 mortos em Israel e resultou no sequestro de centenas de pessoas. O episódio desencadeou uma nova guerra. A resposta israelense provocou uma grave crise humanitária em Gaza, com milhares de mortos e deslocados. Até hoje, o conflito permanece sem solução, enquanto o Hamas continua no controle do enclave. Estado Islâmico, ISIS. O Estado Islâmico, também conhecido como ISIS ou ISIL, é um grupo jihadista salafista transnacional que busca estabelecer um califado global através de uma violência extrema. Reconhecido como organização terrorista pela ONU e por diversos países, incluindo nações de maioria muçulmana, o grupo surgiu em 2013 no Iraque e na Síria, aproveitando-se do caos da guerra civil síria e da instabilidade política iraquiana. Seu líder, Abu Bakr al-Baghdadi, proclamou a criação de um califado em 2014, controlando vastos territórios e submetendo mais de 12 milhões de pessoas a uma interpretação radical da lei islâmica. O ISIS ganhou notoriedade mundial pela sua brutalidade, marcada por execuções públicas, genocídio contra iazides e turcomanos, perseguição de cristãos e xiitas, escravidão sexual e a destruição de patrimônios históricos de valor inestimável. Entre seus crimes estão atentados internacionais de grande impacto, como os ataques de Paris em 2015, o atentado em Kerman, no Irã, em 2024, e o massacre no Crocus City Hall, na Rússia, também em 2024. Embora tenha perdido seu último bastião territorial em 2019, após anos de ofensivas conduzidas por forças americanas, iraquianas e curdas, o grupo não desapareceu. Em vez disso, recuou para atuar como uma insurgência ativa, principalmente no continente africano, onde ainda controla áreas e promove ataques de alto impacto. Hoje, o Estado Islâmico continua sendo uma ameaça global, capaz de inspirar e coordenar atentados em diferentes continentes. Talibã. O Talibã é uma milícia fundamentalista islâmica que surgiu nos anos 1990, durante a Guerra Civil Afegã, formada por ex-combatentes mujahidin e estudantes de escolas religiosas no Paquistão. Fundado em 1994 pelo Mullah Omar, o grupo ganhou apoio popular ao prometer restaurar a ordem e aplicar uma interpretação rígida da Sharia, após anos de corrupção e insegurança no Afeganistão.
Rapidamente, o Talibã se expandiu a partir da cidade de Kandahar e em 1996 capturou Cabul, passando a controlar a maior parte do país. Durante esse primeiro regime, impôs uma versão ultraconservadora da lei islâmica, proibindo a música, a televisão e restringindo severamente os direitos das mulheres que foram excluídas da educação e do trabalho. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e derrubaram o regime do Talibã, que então se reorganizou como uma força insurgente. Depois de 2 décadas de guerra, o grupo voltou ao poder em agosto de 2021, retomando Cabul após a retirada das forças internacionais. Desde então, o Talibã governa o Afeganistão, embora não seja oficialmente reconhecido pela comunidade internacional. Atualmente enfrenta fortes críticas pela repressão contra mulheres, minorias e opositores políticos, além das denúncias de censura e perseguição a jornalistas. FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. As FARC foram a maior guerrilha da América Latina, surgida em 1964, em regiões rurais como Marquetalia, Tolima, a partir de grupos camponeses de autodefesa influenciados pelo comunismo e pela Revolução Cubana. Fundadas por Manuel Marulanda Vélez, tinham como objetivo a tomada do poder e a realização de uma reforma agrária, sob uma ideologia marxista-leninista. Durante décadas, as FARC financiaram suas operações por meio de sequestros, extorsões, imposto revolucionário sobre empresários, narcotráfico e mineração ilegal. Por causa disso, chegaram a ser consideradas um verdadeiro cartel do narcotráfico. A guerrilha foi responsável por milhares de mortes, deslocamentos forçados e atentados, como o ataque ao Clube El Nogal, em 2003, que deixou 36 mortos e mais de 200 feridos. Entre os anos 1970 e 2010, esteve envolvida em milhares de sequestros, incluindo casos emblemáticos como o da ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt. No auge de seu poder, as FARC chegaram a ter cerca de 35 mil integrantes e controlavam amplas áreas rurais da Colômbia. Após décadas de conflito e sucessivas tentativas de negociação, em 2016 foi assinado um acordo de paz com o governo colombiano que levou à desmobilização da maioria de seus combatentes e à transformação do grupo em um partido político. Apesar disso, ainda existem dissidências armadas que continuam envolvidas em atividades ilegais e confrontos, dificultando a plena consolidação da paz em várias regiões do país. PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. O PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, é um grupo separatista curdo de ideologia marxista-leninista, fundado em 1978 na Turquia por Abdullah Öcalan. O movimento surgiu como resposta à repressão do governo turco e à negação da identidade e dos direitos culturais do povo curdo. Inicialmente, buscava a criação de um Estado curdo independente, mas, com o passar do tempo, passou a reivindicar maior autonomia para as regiões curdas na Turquia, Iraque, Síria e Irã. Desde 1984, o PKK travou uma guerra de guerrilha contra o Estado turco, causando mais de 40 mil mortes entre combatentes e civis, além de provocar deslocamentos em massa e destruição em grande parte do sudeste da Turquia. Tanto o PKK quanto o Estado turco foram acusados de cometer atos de terrorismo e violações de direitos humanos ao longo do conflito. O grupo é considerado uma organização terrorista pela Turquia, União Europeia e Estados Unidos. Após décadas de combates, negociações e cessar-fogos fracassados, em maio de 2025 o PKK anunciou sua dissolução e o abandono da luta armada, seguindo o apelo de seu líder encarcerado, Abdullah Öcalan. O grupo declarou que sua missão histórica havia chegado ao fim e confiou que os partidos políticos assumiriam a busca por direitos e autonomia do povo curdo por meio de vias democráticas. Al-Shabaab. O Al-Shabaab é um grupo jihadista salafista somali, formalmente chamado Harakat al-Shabaab al-Mujahideen, que significa Movimento da Juventude Mujahideen. Ele surgiu em meados dos anos 2000 como braço militante da União dos Tribunais Islâmicos, que chegou a controlar grande parte do sul da Somália em 2006. O grupo se fortaleceu após a invasão etíope da Somália, consolidando-se como o principal ator insurgente jihadista do país.
Desde 2012 é formalmente afiliado à Al-Qaeda e é classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, União Europeia e vários outros países. O Al-Shabaab foi responsável por alguns dos ataques mais letais da história africana, como o atentado ao Shopping Westgate, em Nairobi, no Quênia, em 2013, que deixou mais de 70 mortos, o massacre na Universidade de Garissa, em 2015, e o atentado com caminhão-bomba em Mogadíscio, em 2017, que matou pelo menos 587 pessoas, sendo o ataque mais mortal da história da Somália. Em 2022, também executou um duplo atentado contra o Ministério da Educação de Mogadíscio, que deixou mais de 100 mortos e 300 feridos. Embora tenha perdido parte de seu território para operações conduzidas pelo governo somali e forças internacionais, o grupo continua sendo uma ameaça significativa, mantendo presença em áreas rurais e realizando ataques de grande impacto tanto na Somália quanto em países vizinhos, como o Quênia. Em 2025, o Al-Shabaab intensificou sua ofensiva nas proximidades de Mogadíscio, forçando o governo somali a solicitar maior apoio internacional diante do risco de um cerco à capital. O grupo utiliza táticas de guerrilha, atentados suicidas e propaganda, principalmente para recrutar e radicalizar jovens, inclusive entre a diáspora somali. Sendero Luminoso, Partido Comunista do Peru. O Sendero Luminoso, oficialmente chamado Partido Comunista do Peru, Sendero Luminoso PCP-SL, é uma guerrilha maoísta peruana fundada no início dos anos 1970 por Abimael Guzmán, embora suas origens remontem ao final da década de 1960. Inspirado no maoísmo e na ideia de uma guerra popular, o grupo buscava derrubar o governo peruano e substituí-lo por um regime comunista camponês, instaurando a chamada Nova Democracia. Considerava o Estado peruano como burguês e inimigo, e aplicava uma estratégia de violência extrema, incluindo assassinatos, massacres, carros-bomba, decapitações e destruição de infraestrutura. Durante o conflito armado interno no Peru 1980-2000, o Sendero Luminoso foi responsável por 12.000 a 30.000 mortes e desaparecimentos, além de mais de 200 massacres documentados. Um dos mais brutais foi o da comunidade de Lucanamarca em 1983, onde cerca de 350 camponeses, incluindo mulheres e crianças, foram assassinados de forma cruel. O grupo também atacava sindicalistas, autoridades locais, comunidades camponesas e até outros movimentos de esquerda, impondo um regime de terror em várias regiões rurais e urbanas do Peru. No auge de sua força, chegou a controlar territórios inteiros na Serra Central e na selva, estabelecendo estruturas paralelas de poder. O Sendero Luminoso foi amplamente condenado por sua brutalidade e é considerado organização terrorista pelo Peru, Estados Unidos, União Europeia e Canadá. Sua queda começou após a captura de Abimael Guzmán em 1992, o que enfraqueceu gravemente o grupo e levou à sua fragmentação. Apesar disso, uma facção conhecida como Movimento Popular Comunista do Peru MPCP continua ativa no Vale dos Rios Apurímac, e Mantaro Verharem, ligada ao narcotráfico e ataques esporádicos. A figura de Guzmán, que morreu na prisão em 2021, permanece uma das mais polêmicas e rejeitadas da história recente do Peru. Hezbollah, Partido de Deus. O Hezbollah é um partido político e grupo paramilitar xiita libanês, fundado em 1982, após a invasão israelense do Líbano, inspirado pela Revolução Islâmica do Irã e apoiado diretamente por Teherã. Seu nome significa Partido de Deus. Inicialmente, surgiu como uma força de resistência xiita contra a ocupação israelense e a influência ocidental no Líbano. Entre seus objetivos originais estavam a expulsão de Israel e das potências ocidentais, além da criação de um Estado Islâmico no país. No entanto, em seu manifesto de 2009, o Hezbollah suavizou essa retórica, priorizando a resistência armada e a unidade nacional. O grupo é considerado mais poderoso que o próprio exército libanês, administrando uma vasta rede de serviços sociais nas áreas sob seu controle, o que lhe garante apoio de parte significativa da população xiita. Desde 1992, participa ativamente da política libanesa e mantém grande influência no parlamento e no governo.
Militarmente protagonizou confrontos de grande escala com Israel, como a Guerra de 2006, e interveio na Guerra Civil Síria em apoio ao regime de Bashar al-Assad. O Hezbollah é acusado de estar por trás de atentados como os ataques à bomba em Beirute, em 1983, que mataram centenas de soldados americanos e franceses. Por isso, é classificado como organização terrorista por mais de 20 países, incluindo Estados Unidos e União Europeia. Mais recentemente, em 2023, entrou em conflito aberto com Israel após o início da guerra em Gaza, resultando em intensos bombardeios e no deslocamento de milhares de civis no sul do Líbano. Os combates se estenderam até novembro de 2024, quando foi firmado um cessar-fogo temporário. Boko Haram. O Boko Haram é um grupo jihadista nigeriano fundado em 2002 por Mohamed Yusuf, com o objetivo de impor a Sharia e eliminar qualquer influência ocidental no norte da Nigéria. O próprio nome Boko Haram pode ser traduzido como a educação ocidental é proibida, refletindo sua rejeição a qualquer forma de cultura ou ensino de origem ocidental. Em 2009, após a morte de seu fundador durante uma operação policial, o grupo iniciou uma insurgência armada que causou dezenas de milhares de mortes e o deslocamento de mais de 2 milhões de pessoas. O Boko Haram ficou conhecido mundialmente por sua brutalidade, marcada por ataques suicidas, massacres e sequestros em massa. O mais famoso deles em 2014, quando mais de 200 meninas da cidade de Chibok foram raptadas, gerando enorme comoção internacional. Em 2015, jurou lealdade ao Estado Islâmico, mas acabou se fragmentando devido a disputas internas, dando origem a uma facção rival chamada ISWAP, província do Estado Islâmico na África Ocidental. Mesmo após a morte de seu líder mais conhecido, Abu Bakr Shekau, em 2021, o Boko Haram permaneceu ativo sob novas lideranças, mantendo operações principalmente no norte da Nigéria e também em países vizinhos, como Chad, Níger e Camarões. Até hoje, o grupo continua sendo responsável por uma grave crise humanitária e de segurança na região, desafiando os esforços militares e governamentais para contê-lo. Esses foram alguns dos grupos armados e organizações mais temidos do mundo moderno, cada um marcado por sua ideologia, brutalidade e impacto profundo em suas regiões e até mesmo no cenário internacional. A história deles mostra como conflitos políticos, religiosos e sociais podem dar origem a movimentos capazes de transformar países inteiros e deixar cicatrizes que duram gerações. E aí, o que você achou deste vídeo? Se gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.